Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Os ambientes virtuais são cada vez mais utilizados em nossa sociedade. Neles é possível desde movimentar contas bancárias até bater papo com amigos que estão longe. No programa de hoje vamos conhecer os ambientes virtuais de aprendizagem, que simulam situações reais de sala de aula para possibilitar a construção de conhecimentos pelos seus usuários. Mas como esses ambientes podem ser utilizados e qual é o papel dos agentes de aprendizagem na criação de ambientes virtuais? Para discutir esse assunto, convidamos a professora da PUC do Paraná, Marilda Berens, o professor da PUC de Minas Gerais, Simão Pedro Marinho, e a coordenadora dos projetos de informática da Escola Municipal Hilda Rabelo Mata e também do Colégio Máximos, ambos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Noara Rezende. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Trabalho conjunto, interatividade, colaboração. Com a entrada em cena do computador na escola, essas palavras ganharam força. Os professores podem contar com ambientes virtuais para incentivar o aprendizado. E é importante ainda que o trabalho com os alunos seja feito em ambientes diversos, o real e o virtual. O jogo da paz pode ser jogado de duas formas: pela internet, na tela do computador, e no tabuleiro. Brincando, os alunos aprendem a importância da cidadania e da preservação do meio ambiente. Quando existe um jogo, um ambiente virtual, que tenha um potencial de sensibilizar valores, sensibilizar a convivência entre as pessoas, isso acaba gerando uma transformação de quem está jogando, do usuário, por exemplo. Mas a gente acaba notando, como a gente tem essa experiência em dois ambientes diferentes, que é o virtual e o real, que a gente também ainda está pesquisando quais são os ambientes mais favoráveis que essas relações, que essa convivência possa estar tendo esse salto de qualidade e que promova essa qualidade de vida e a convivência entre as pessoas. Na Escola Municipal José Maria Pinto Duarte, em São Paulo, os alunos participam dessa experiência. No Jogo da Paz, eles são divididos em dois grupos. Alguns jogam no tabuleiro e outros no computador. Mas o objetivo é o mesmo: através do jogo, discutir a qualidade de vida no planeta e despertar o sentimento de preservação do meio ambiente, da vida e da construção de uma sociedade mais justa e pacífica. A diferença entre um e o outro é que no tabuleiro você segue com os pinos e vai em si ler as mensagens. Já no virtual, né, é para você seguir as ordens do que o próprio palhaço indica para você fazer. Nos dois ambientes, exercitando a reflexão, os alunos escrevem mensagens sobre a importância da ecologia e da paz. Não só pensar em violência, e sim na vida e na paz de sua família. A natureza é um ouro, preserve. Eu amo a natureza, como todo mundo deve amar. Vocês viram qual é a finalidade do final do jogo? Cada um lê o que deixou de mensagem no coração da natureza, tá? Então, para você, Hugo, o que significou o Jogo da Paz? O Jogo da Paz é um jogo que ajuda a gente a refletir o que há de bom nesse mundo. E para essa paz ser transmitida para a nossa alma, tem que ter união, porque sem união não há paz no nosso coração. Os alunos tiveram uma surpresa. Nesta sala, a trupe de palhaços da família Boom, Costelinha, Aristo e Manivela, está se preparando para fazer uma surpresa para os alunos lá embaixo. A ideia é fazer com que eles vivenciem um outro ambiente de aprendizagem, com a presença dos personagens ao vivo e a cores.
Com muita alegria, os personagens do jogo reafirmaram os valores do jogo da paz, trabalhados no tabuleiro e no ambiente virtual. Professora Marilda, o que a senhora acha, o que a senhora atribui o sucesso desse projeto? Na realidade, o que a gente observa nessa experiência é que ela está assentada numa proposta pedagógica de opção do professor em trabalhar com aprendizagens assentadas em projetos, com problematizações claras, com uma contextualização. A gente sente no próprio depoimento dos alunos que eles têm clareza do objetivo da formação, do uso da tecnologia para a formação da cidadania, da busca de um comportamento ético, de solidariedade, de paz. E eu acho que realmente a grande chave para ter sucesso no uso da rede de informação. Pela experiência que eu tenho tido com os professores da escola pública, eu tenho percebido que os professores, no primeiro momento, vêm em busca da organização, de saber trabalhar com computadores. Mas depois eles veem que isso é muito pouco, que eles precisam reorganizar a sua própria prática pedagógica para buscar ambientes que levem os alunos a terem uma aprendizagem colaborativa, que levem os alunos a trabalhar em parcerias e aprender a se respeitar uns aos outros, que seria o primeiro passo para uma cidadania plena. Ok, agora, professor Simão, o que mais chamou a sua atenção no vídeo? Eu acho que se destaca inicialmente aquele ambiente que a gente começa a sonhar para ser o ambiente de sala de aula de uma escola. Ou seja, os alunos têm a tecnologia, mas ao mesmo tempo também não têm a tecnologia no mesmo ambiente, mostrando que ela não é o cerne da questão, ela não é o elemento que obrigatoriamente tem que estar para se mudar a forma de trabalhar na escola. Então o que eu vi ali, grupos trabalhando, ou seja, a questão da cooperação, né, o trabalho de parceria entre alunos e alunos, entre aluno e professor. A questão que a professora Marilda chama bem a atenção, na hora que se trazem questões que estão no dia a dia da criança, então se trabalha de forma, né, absolutamente contextualizada, e nesse ambiente, né, num ambiente que é de construção, e num ambiente que o professor deixou de lado aquele papel do grande informador para ser realmente o grande formador, esse ambiente é rico, tanto pela tecnologia como por um novo fazer pedagógico que se coloca claramente ali naquela atividade. Ok, agora, professora Noara, a senhora faz parte de uma escola, coordena projetos. Que outros projetos a senhora poderia nos contar e mostrar como exemplos para os professores que estão nos assistindo? Bom, o que eu concordo plenamente com a Marilda é a questão da contextualização. E a partir do momento que os meninos passaram a entender a diferença entre o tempo real e o tempo virtual, os projetos ficaram mais fáceis de serem aplicados, né? Nós temos na escola poucos equipamentos, mas assim, muita vontade, né, de aplicar e desenvolver os projetos. E lá nós desenvolvemos o projeto do Clube do Xadrez, que é também em tempo virtual e em tempo real. Nós jogamos o xadrez online, né, com várias cidades, vários alunos de outras escolas, de Montes Claros, de Manaus, e nós chamamos de Clube do Xadrez. E há uma diferença, um rodízio entre aqueles que jogam no tempo virtual e no tempo real. Porém, nos dois momentos, há um grande desenvolvimento da concentração, do raciocínio, né, da interatividade. Um outro projeto é a construção de cidades através de um software, né, SimCity, que também aproxima do vídeo que nós vimos, né, colocando o menino como aluno, como construtor da sua aprendizagem e do seu conhecimento. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, é da Jerusa, ela fala com a gente direto de Goiás. Olá, Jerusa. Oi, boa noite. Jerusa, Teleposto de Iporá. No momento, queremos parabenizá-los pela série dessa semana, né, com um tema muito oportuno. A pergunta é o seguinte: os ambientes educativos devem ter como foco central a autonomia, a criatividade e o espírito investigativo. Sabemos que este
é o ambiente ideal, mas que na realidade não é o que acontece. Como podemos modificar estes ambientes para que tenhamos uma aprendizagem colaborativa? Boa noite, obrigada. Obrigada, Jerusa, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro de hoje. Professora Marilda. Jerusa, eu acredito que você tem uma preocupação bastante relevante. No primeiro momento, quando nós passamos a trabalhar de maneira diferenciada, saindo de uma abordagem mais conservadora, uma abordagem de aula expositiva, com os alunos sentados, perfilados, eles tendem a ter um primeiro momento às vezes até de tumulto dentro da sala de aula. Mas nós vamos ter que aprender com eles a ter paciência histórica e dar chance para que esses alunos possam realinhar seu próprio papel de aluno dentro da própria escola. Então, se você tiver paciência, provavelmente você é uma pessoa bastante envolvida, até por estar participando desse programa, você tem preparo para isso, com certeza, mas você vai se encantar com as possibilidades que esses projetos podem criar dentro da tua própria sala de aula. Quando você aprender a curtir, quando você aprender a valorizar o papel do aluno, o papel da organização, ele passa também a levar a sério a problematização que ele está investigando dentro da rede. Não só na rede, como na literatura, nos periódicos, nos livros, né? Não vamos aí estigmatizar só o uso da rede do computador. Bem, porque também nós sabemos que todas as escolas não têm um número tão grande assim de computadores disponíveis para que os alunos possam trabalhar. Mas disso também a gente pode contornar. Jerusa, provavelmente você já tem essa experiência. Nós podemos fazer grandes projetos, redimensioná-los, cada grupo pode fazer o seu redimensionamento, sua investigação, buscar informação, elaborar, produzir seu próprio conhecimento e aí compartilhar com os outros grupos. Nesse momento, quando o projeto é bem articulado, bem colocado, bem definido, os alunos também passam a ter muita seriedade nessa organização da produção do seu próprio conhecimento. Então você vai com certeza superar esse primeiro momento de tumulto. Ele é natural, a gente vai ter que dar tempo histórico para o aluno, porque ele também está passando nesse momento por um processo de transição muito forte. Nós nunca deixamos eles ter autonomia e iniciativa, e agora nós queremos que ele se realinhe e tenha autonomia e iniciativa de um momento para o outro. Nós vamos ter que criar situações de aprendizagem, situações concretas de desafio e abrir espaço para que ele possa realmente participar. Ok, a gente tem outra participação de Goiás e a professora Eliene. Olá, pode falar. Boa noite, sou Eliene, professora da Escola Municipal, professor Sebastião Marques de Souza, cursista do Teleposto de Iaciara. A minha pergunta é a seguinte: como nós, professores, vamos enfrentar este movimento inovador e transformador se essa realidade de NTE não chegou até nós e não temos nem promessas? Como fica o nosso trabalho descontextualizado com o que a criança está presenciando no seu cotidiano? Boa noite e obrigada. Obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. Professor Simão. Oi, Eliane, eu acho que o desafio que você tem pela frente é o que a maioria das escolas tem, a maioria dos professores tem, né? Ou seja, nós precisamos realmente mudar a escola não é fácil e, evidentemente, que essa mudança, quando perpassa pela questão das tecnologias, isso significa investimento, né? Significam recursos e que nem sempre a escola tem a possibilidade de contar com eles. Eu diria para você que para mudar mesmo, e não digo nem que é para chegar no paraíso que a gente queria que chegasse, muita coisa tem que mudar mesmo. As políticas públicas têm que mudar, as escolas, os poderes de decisão dos mais diversos níveis políticos têm que entender que comprar equipamento de tecnologia para a escola é investir na escola, é investir no futuro, é permitir que realmente que essa sociedade brasileira, né, dê esse salto para o futuro, né, salte esse grande fosso digital que está se colocando. Agora, evidentemente que esse movimento não depende da tecnologia. No momento, eu digo muito que no momento em que a escola permitir que o professor seja criativo, ou seja, que a escola não limitar o professor com currículo, com cronograma, com diário de classe que tem que ser preenchido, você vai achar que eu sou um pouco revolucionário, Eliane. Às vezes a gente na universidade se propõe a fazer uma revolução, pelo menos no discurso. Mas eu acho que na hora que a escola deixar que o professor dê asas à imaginação e possa voar com isso, essas coisas vão começar a mudar na escola. E nós, principalmente na universidade, temos que mexer rápido na formação dos professores. Quer dizer, nós precisamos estar atentos a programas de formação continuada, mas também a formação inicial dos educadores. Porque se a gente parar e pensar bem, nós estamos formando um professor exatamente como aquele que a gente não quer mais para a escola.
E se esse professor não se formar diferente, ele não vai mudar a escola. Agora você, Eliane, você é capaz de mudar a escola sim. Você vai começar pequena, você vai começar possivelmente sozinha, mas daqui a pouco outras parcerias você vai encontrar. E aliás é fundamental esse trabalho de parceria na escola. Eu sempre digo que o magistério historicamente virou um ato solitário. E é hora de nós sermos solidários na educação. Okay. Então os professores se dando a mão, a gente pode começar a mudar esse cenário e fazer com que vale a pena realmente estar envolvido na educação no Brasil. Ok, professora, a gente tem perguntas agora com a Mônica, não é isso, Mônica? Temos sim, do grupo de cursistas da escola Sara Kubitschek. Gostaríamos de saber a opinião dos especialistas sobre o uso da televisão e do vídeo nas escolas, pois percebemos que muitas pessoas tendem a ver somente o computador como nova tecnologia educacional. Obrigada ao pessoal da Sara Kubitschek. Professora Noara, como é que isso funciona na sua escola? Além desses programas de informática, vocês tentam aliar com o uso da TV, com o uso do vídeo, com os outros programas? Nós trabalhamos sempre com projetos, né? E os projetos, eles não se prendem somente ao laboratório de informática. Eles têm uma caminhada dentro da escola, dentro da sala de aula, e passamos também vídeos e usamos outras alternativas, como o teatro, como o telegrama falado, gincanas, tudo contextualizado no projeto. Perdão, desculpe interrompê-la, professora, como é que funciona, por exemplo, o telegrama falado? O telegrama falado, ele é usado para sensibilizar os alunos, em poucas palavras, né, um telegrama, né, sobre o projeto que está se iniciando na escola. Então, quando nós abrimos os trabalhos no laboratório de informática, o telegrama foi feito mediante uma entrevista com os alunos. Por exemplo, eles achavam que se eles errassem, o computador iria explodir. Assim, nós criamos uma intervenção teatral em todas as salas, colocando em todas as turmas, colocando aquela história. Então, esses argumentos, né, pedagógicos, e juntamente com a televisão, o vídeo, montamos também algumas videotecas, complementam o trabalho na informática. Ela não fica isolada da escola, é um trabalho global. Ok, a gente tem a participação agora do Tony, ele é aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Bárbara. Boa noite aos especialistas. Estou aqui do Teleposto Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. E gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar essa série, que caiu com uma luva para os nossos professores que estão aqui procurando cursos em NTEs, cursos particulares, e essa série está assim dando uma injeção de ânimo para que eles utilizem essa informática na educação. E o nosso questionamento aqui é quais seriam as possibilidades de se trabalhar o lúdico em ambientes virtuais? Se os especialistas têm algumas sugestões nesse sentido. E muito obrigado e boa noite. A professora Marilda. Lúdico é qualquer atividade que lhe dê prazer. Então, a gente fica estigmatizando também, tanto quanto o uso, como nós acabamos de ver no outro bloco, né? Tanto do uso só do computador como recurso tecnológico, usando a televisão e o vídeo, como também a gente achar que os programas de investigação, de uma problematização num site, como utilização de fitas de vídeos prontas, elas levariam os alunos a ficarem mais entusiasmados, mais envolvidos, a brincarem com aquela informação. Mas por que será que os nossos conteúdos, que são os conteúdos de investigação, de produção de conhecimento, não podem ser feitos e trabalhados de maneira lúdica? Vai entrar a criatividade, a competência, a qualificação que o professor acabou de citar, o professor Simão acabou de citar, dizendo que a nossa formação dentro das universidades, nas escolas de formação de professores, está deixando aquém, sim, a formação dos professores, para que eles possam investigar, levar os alunos a buscarem essa produção do conhecimento em ambientes que sejam mais agradáveis, mais alegres, que o trabalho não seja chato, cansativo, silencioso. Pode sim, acho que também nós vamos ter que fazer alguma recuperação de alguns conceitos, né, de que a alegria pode sim fazer parte da escola.
Mais que isso, né? Que a escola não precisa ser nem chata, nem enfadonha, nem cansativa. Ela pode ser um locus, um local de organização, de aprendizagem prazerosa, afetiva, colaborativa. E Johnny, eu entendo a tua colocação ao fazer essa pergunta. Provavelmente você está se dirigindo aos softwares educativos. Eu vou ser muito sincera com você. Eu acho que o software educativo ele acaba sempre sendo uma maneira limitada de trabalhar. Eu não sei se as nossas crianças estão ficando muito inteligentes, indiferente de escolas públicas ou particulares, mas elas se cansam muito rápido com os softwares educativos. Nós mesmos cansamos até da música do software educativo. Então, eu acho que nós vamos ter que realmente criar situações de aprendizagem efetiva e aliar situações lúdicas para que as crianças tenham o prazer de vir à escola. Ok, a participação agora é da Dercilene, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Dercilene. Boa noite. Eu sou Dercilene, orientadora de aprendizagem do Teleposto Instituto de Educação Sara Kubitschek, e gostaria de fazer o seguinte questionamento. De acordo com o boletim, as questões de investigação são formuladas pelos sujeitos do conhecimento, levando em conta suas dúvidas, curiosidades e indagações, e a partir de seus conhecimentos prévios, valores, crenças, interesses e experiências, interagem com os objetos de conhecimento, definem os caminhos a seguir em suas explorações, descobertas e apropriação de novos conhecimentos. Diante disso e da diversidade encontrada nas salas de aula, o que o professor deverá priorizar para realizar um bom trabalho? Boa noite, obrigada. Obrigada, Dercilene, pela sua participação. A professora Noara? Bom, Dercilene, trabalhar na escola, para muitas pessoas, parece que tem que ser complicado. E eu acho que se a gente partir para a simplicidade, nós vamos conquistar muito os alunos. E nós vamos, com 3 pequenas questões, responder e montar todo um projeto. Então, primeiro, o que queremos saber? Eu posso pesquisar com o aluno na questão de investigação o que sabemos, o que queremos saber e o que aprendemos. E baseado nesses 3 conceitos, nós vamos montar toda essa estrutura para que você responda às questões de investigação, para que o aluno compreenda o que ele está fazendo e que tenha partido dele a dúvida, e não a dúvida partindo do professor, o professor respondendo para o professor, mas sim como parceiro, como mediador, trocando a experiência e partindo principalmente do conhecimento do aluno. Ok. Bom, uma parceria entre Brasil e Estados Unidos e ainda uma lista de discussão. Os resultados dessa combinação você confere depois do intervalo. Salto para o Futuro volta já. O crescimento profissional do professor ganha impulso com a colaboração e a interação via internet. Esse salto é dado com a participação em listas de discussão em que professores e multiplicadores compartilham dificuldades e experiências bem-sucedidas. É um ambiente virtual capaz de integrar educadores de todo o Brasil num trabalho continuado. As listas são um desdobramento do Learning Technology Network, também conhecido como LTNet, um projeto de formação de professores feito em parceria com os Estados Unidos. Essa lista, ela nasceu justamente para foi o início da rede de multiplicadores, da rede de informática na educação. A partir do momento que as universidades disponibilizavam uma conta de e-mail para esses alunos ainda, os nossos multiplicadores, então alunos do curso de especialização, eles começaram a interagir para pequenas dúvidas, ou para contar sobre seus progressos, ou para falar das suas dificuldades, e aí nasceu essa lista. A partir do momento que a gente realmente começa a fazer uso dessa ferramenta
com frequência, isso começa a fazer... É tão importante que você não quer mais nem, às vezes, outro tipo assim, de relação. É mais fácil, é mais rápido, você interage melhor. Eu não teria como estar reunindo 500 professores diariamente para estar trocando algum conhecimento com eles. Os professores multiplicadores se sentem mais seguros quando relatam seus projetos e recebem informações e comentários que podem ajudá-los a rever e compreender melhor o seu projeto. A lista tem hoje aproximadamente 1.000 participantes. Um espaço de socialização de ideias, um espaço onde você troca informações, onde você recebe informações de experiências que estão sendo realizadas nas escolas, que você pode utilizar no seu dia a dia. Você também manda as suas ideias, você permite que você coloque para as outras pessoas o que você está fazendo e tem também a certeza de que aquilo ali, de uma certa maneira, vai ser utilizado pelos outros professores. Com as listas, a solução de questões é compartilhada entre os professores multiplicadores e o trabalho de formação continuada é agilizado. Pela lista que eu fico sabendo que um determinado NTE precisa fazer um curso para diretores e eles não sabem como fazer. Que eles têm que implantar uma cultura virtual. Então nós entra a LTNet para disponibilizar essas ferramentas. Ele vai também comigo, nós vamos a campo, fazemos workshops, fazemos seminários, capacitamos as pessoas tanto na parte tecnológica, para manuseio desse ambiente, como para reflexões pedagógicas. Os professores fazem amizades nas listas de multiplicadores. Ao contrário do que muitos pensam, o ambiente virtual também é um espaço de sociabilidade e de troca de mensagens afetivas. Conheci muitas pessoas, tive a oportunidade também de sair do virtual depois, eu acho que isso foi muito importante. Porque, querendo ou não, esse contato físico, né, esse poder estar com o ser humano ainda é uma coisa, não sempre vai ser, né, muito importante. O verdadeiro valor da internet está na possibilidade da interação, da comunicação, da construção do conhecimento em conjunto. Professores em parceria com alunos, os alunos e professores em parceria com os especialistas da área, com pessoas da comunidade. É esse constante aprender, essa constante construção, é o compartilhar. Professora Nora, você faz parte da lista de discussão, não é isso? E também do LTNet, né? Da discussão no LTNet. Como é participar desses dois ambientes virtuais? Bom, para mim foi assim, fantástico, foi uma experiência que hoje até me traz aqui ao programa e também para a minha escola, a participação na lista de multiplicadores, onde eu fiz inúmeras amizades. Trabalhamos em projetos colaborativos durante mais de um ano, sem nos conhecermos no tempo real. E a lista ela traz a expectativa da troca, das diferenças, da diversidade que a educação tem no Brasil todo, né? Como disseram ali, em torno de 1.000, eu creio que nós já ultrapassamos os 1.000 listeiros, né? E a gente fica mais à vontade de colocar as dúvidas, porque o professor, às vezes, na escola, ele se sente ressabiado de colocar que não sabe, que tem, né, medo do computador. Então, essa lista, ela trouxe uma grande oportunidade de troca de experiências pedagógicas. Tanto que com a parceria da LTNet, surgiu de um e-mail meu na lista com a Vera Suguri, que acabou de passar no vídeo, chamado Longos Papos, da necessidade de se criar mais um ambiente de aprendizagem, que foi o chat pedagógico. Aí nós partimos para a parceria virtual e criamos mais um ambiente de discussão, e esse ambiente ele agrega alunos e professores. Ok, a participação agora é da Elaine, do Espírito Santo. Olá, Elaine, pode falar. Alô, aqui é Elaine, telecursista da Escola 1º e 2º Grau, Araribóia, Pancas, Espírito Santo. Explica com clareza o
tempo real do tempo virtual? Boa noite, obrigada. Obrigada, Elaine, pela sua participação. Professor Simão? É complicado, Elaine, falar do tempo, né? O que é o tempo real, o que é o tempo virtual. Não sei, será que são todos dois reais ou são todos dois virtuais? Quando a gente fala de ambientes virtuais de aprendizagem, muitas vezes a gente lida com uma outra dimensão de tempo baseada no assincronismo da comunicação. Então, por exemplo, você me manda, né, uma mensagem eletrônica, um e-mail. Naquele momento, se você me telefonasse, talvez eu não pudesse estar falando com você. Mas eu, com calma, depois vou pegar seu e-mail, vou dar a atenção, toda a atenção que ele merece e vou te responder. Então, raciocinando em termo real, nós não falamos no termo de um tempo real, mas nós não deixamos de falar num tempo que também foi real e que foi ampliado, né? Quer dizer, ele não foi no mesmo momento, ele não foi síncrono, né? Igual o telefone é síncrono. Você fala, né, eu te respondo em seguida, e aí não. Mas eu não acho que ele deixa de ser real. Eu não sei, eu vejo muito, aliás, o Pierre Levy tem, né, o livro dele sobre o que é virtual. Eu acho que quem está se envolvendo com as tecnologias da informação e educação devia ter esse livro lá na sua biblioteca, porque ele chama a atenção que o virtual não é o que se opõe ao real. O virtual é o potencial. E é esse grande potencial, né, que a escola está desafiada vamos dizer assim, a enfrentar, a descobrir, para fazer um real, um concreto muito melhor. Quando você está num chat, você tem uma comunicação em tempo real, por mais que vocês não estejam... Ela é um real no sincronismo, né? Quer dizer, eu escrevo, o outro escreve, mas que implica numa certa ordem, porque não dá para todo mundo falar junto. E a gente tem algumas experiências de chat lá na universidade, né, os meus alunos lá na pós-graduação, eles fazem chat com autores de livro para discutir capítulos. É claro que não são grandes grupos. Ele tem aquela dimensão, mas eu não acho que quando, por exemplo, amanhã a Elaine me manda um e-mail, eu vou responder amanhã de noite, quando eu voltar para casa, Elaine, né, porque eu estou longe de Belo Horizonte, é o meu tempo real, né, eu vou lidar com esse tempo real. Então, eu acho que no fundo eles são reais, mesmo que não sejam sincrônicos, mesmo que não sejam na mesma hora exatamente. Ok, professora, a gente tem perguntas, não é isso, Mônica? Temos um fax da equipe de telecursistas do NTE de Iporá, em Goiás. Como desenvolver projetos dentro do paradigma emergente, integrando as alianças com visão sistemática, abordagem progressista e ensino com pesquisa? Ok, o pessoal que já participou de Goiás. Professora Marilda, eu acho que eles fazem a pergunta baseados, obviamente, no seu texto que consta no boletim que eles receberam, né? O pessoal, né, de Iporã, né, Goiás, com certeza fez uma excelente leitura, porque fez uma pergunta muito inteligente. Não é tão simples assim, mas não é impossível. Eu comungo muito da visão que o professor tem apresentado aqui, porque você trabalhar num projeto, no ensino por projetos, com utilização de ambientes virtuais e ambientes reais, contextualizado, só de você articular, organizar essa prática pedagógica, você já está atendendo, em parte, alguns desses paradigmas. A visão holística, na realidade, ela vem em busca da superação dessa visão fragmentada que nós temos dentro da escola. Eu chego na sala, eu passo o conteúdo no quadro de giz, os alunos copiam, eu faço o questionário e eles respondem. Claro que, com certeza, o grupo de vocês já deve ter superado há muito tempo esse tipo de prática pedagógica, mas, feliz ou infelizmente, ela é muito presente ainda dentro de todas as nossas escolas, e especialmente na universidade, né, professor? Exato. Mas para você dar conta de uma abordagem progressista, basta que você tenha a clareza de que tipo de cidadão você está convivendo dentro da escola. Partindo de reflexões críticas, de busca de trabalhos com autonomia, de trabalhos coletivos, que demandem discussão coletiva, que permitam uma abordagem crítica do conhecimento. E a crítica aí, vai uma recomendação de quem tem tido muita experiência nessa área, é da nossa tolerância também, para escutar as críticas dos alunos e a gente não achar que os alunos têm que pensar como o professor pensa. Eu acho que esse é o grande salto numa abordagem progressista dentro da escola. Aliada a essa visão holística da busca da superação da fragmentação do conhecimento na busca do todo, aí a gente parte para ter uma contextualização muito maior, histórica, econômica, política, geográfica, de todas as linhas das áreas do conhecimento, e os alunos, surpreendentemente, acabam acessando outras redes de informação que trazem essa visão de contextualização para dentro da escola. Nós forçamos, na realidade, essa visão conservadora e tradicional
de achar que um conteúdo é só do professor de geografia, outro conteúdo é só do professor de história, outro é conteúdo só do professor de português. No momento que os professores aprenderem a fazer projetos coletivos, agregados, eles não vão estar perdendo tempo na escola, eles vão estar ganhando tempo na escola. O aluno vai poder absorver várias áreas do conhecimento, concatenado numa problematização de investigação, e que leva o aluno a aprender a pesquisar, para aprender a aprender como buscar informação, como elaborar a informação, como selecionar essa informação, que é múltipla dentro da rede de informação, tanto na literatura, como nos periódicos, como nos livros, nos jornais, pela televisão, pelos vídeos, como vocês já citaram. Mas o professor vai ter que ensinar esse aluno a discernir o que é pertinente para responder, buscar algumas soluções, ou o que não é pertinente. Ok, a participação agora é do André, do Tocantins. Olá, André. André Ribeiro, do teleposto do Colégio Frei Antônio, de Tocantins. A minha pergunta é a seguinte: como a professora Marilda já disse, e é verdade, existe um tumulto quando buscamos trabalhar de maneira diferente, com projetos, etc. Como fazer para que esse tumulto, esse tempo que se perde até controlar a turma, não prejudique o aprendizado dos alunos? Boa noite e obrigado. Obrigada, André, aí de Tocantins. Professora Noara, eu vou pegar um gancho da professora Marilda, porque ela falou é preciso ter, no momento que a senhora falou anteriormente, alegria na escola, né? E pelo que eu pude pegar um pouco da pergunta do André, a alegria muitas vezes é confundida com tumulto, né? Às vezes a gente está alegre e tem a sensação de que você está ali fazendo bagunça ou tumultuando o ambiente. Pela própria vivência que eu tenho com os professores da escola de 1ª e 8ª série, eu acho que essa preocupação é muito grande, porque sempre foi uma ordem, uma organização na escola ter silêncio. E no momento que você passa a fazer ensino por projetos, especialmente quando você passa a trabalhar dentro do laboratório ou com informações que são geradas dentro dos laboratórios da rede de informação, os alunos passam a ficar muito emocionados, alegres, envolvidos. E com isso, eles acabam falando alto, alguns falam todos juntos, e até que você consegue efetivamente, André, dar uma organização na tua prática pedagógica de saber dar um tempo histórico para que esses alunos se acomodem. Você fica muito preocupado com o tempo da tua aula, mas eu quero fazer uma reflexão com você, André. Quando nós damos aula só teórica, e eu me pergunto muitas vezes, pela minha própria prática de 28 anos dentro da universidade, será que os alunos também não estavam tumultuando de não prestar atenção e nem saber o que estava falando? Então, eu acho que aí é o que nós vamos poder pôr na balança. Quem sabe, às vezes, administrar um pouco, avisar a diretora, porque às vezes a diretora acha que o professor bom é aquele que tem silêncio. Eu fico muito preocupada quando eu passo por uma sala de aula e o silêncio está muito instalado. Professora Nara, gostaria de complementar também, né? Existe realmente, né, essa tônica de que os alunos em movimento são alunos que estão indisciplinados, né? E isso hoje é praticamente inadmissível, né? A alegria que eles sentem no laboratório de estar se interagindo, né? De estar trabalhando em grupo, às vezes de escolher o próprio colega, né? Que a gente não determina com quem que eles vão trabalhar. Aí a gente cria uma situação de desenvolvimento de valores, de respeito, de colaboração, de respeito ao equipamento e ao ambiente. Ok, a gente tem a professora Juraci aguardando a gente, ela é do Rio Grande do Norte. Olá, professora. Boa noite, aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, município de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: como devemos encarar as mudanças na escola? Boa noite, muito obrigado. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Professor Simão, é uma questão que vem sendo discutida, eu acho que é uma preocupação que está constante nessa série. Segunda-feira se mostrou, como é que se encara essas mudanças em relação a resistências. Ontem isso se apresentou e hoje a professora não falou em resistências, mas provavelmente isso pode aí estar embutido. Como é que o professor precisa encarar ou deve encarar essas mudanças? Quando se fala em encaramento, a gente logo imagina uma questão de dificuldade, né? Eu às vezes comento que o professor que quiser realmente ajudar a mudar a escola e a mudar a educação desse país, ele vai ter que se preparar para fazer 4 coisas. Ele vai ter que se preparar para se incomodar.
Então o incômodo ele vai ter que criar para ele mesmo. Que ele tem que estar disposto a mudar e ele tem que se incomodar, porque senão ele fica acomodado. Segundo, ele vai ter que se preparar para incomodar os outros. Certamente ele incomodará muita gente na escola. Em terceiro lugar, ele tem que se preparar para ser incomodado pelos outros. Porque haverá aquele colega que, o professor lá inventou um negócio de projeto, a sala dele é maior bagunça, olha lá, os alunos ficam na maior balbúrdia. Então aí ele começa a reagir contra você. E depois, Juraci, você vai ter que se preparar para se explicar para a escola. Porque a minha realidade hoje mostra o seguinte, o professor medíocre não precisa se explicar para a escola. O professor que chega lá, no horário, fala 50 minutos para o aluno, como se o aluno estivesse ouvindo, ele parte do pressuposto. Ou manda exercício, fala a chamada e vai embora, esse professor não precisa se explicar para a escola, não. Esse professor está bem. Agora, o professor que disser assim, eu não sou mais o centro da educação, o centro da educação é o meu aluno. O meu aluno é responsável pela educação dele tanto quanto eu. Ele, enquanto construtor dessa educação, e eu, enquanto o moderador, o mediador dele com os colegas, dele comigo, dele com a informação. Então, esse sujeito precisa mexer com muita coisa, você está vendo. Então, eu não acho que é uma questão de encarar. Eu acho que é... Quer dizer, você vai encarar sim, vai encarar a diversidade, vai encarar a cara feia mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar no sorriso que está lá na ponta. Um aluno vê uma escola transformada, uma escola, né, que atende a formação dele. E eu queria só fazer um comentário rápido na alegria. Eu tive alguma experiência de acompanhar a sala de aula com informática e realmente os meninos ficam muito alegres, porque eles ficam livres do professor. Isso é ótimo para eles, né? Eles não têm alguém que está obrigando a ficar calado, ficar quieto, né? Ou seja, ficar passivo, coisa que é impossível em termos de educação. Então, eu acho que essa alegria também faz parte. E se o seu aluno começar a sentir alegre porque está ficando livre de você, né, porque ele está mexendo com o computador, não se sinta diminuída na sua importância. O senhor vai divulgar o seu e-mail depois para os professores reclamarem com o senhor, né? Não, eu acho que ela vai se sentir que ela realmente conseguiu se transformar. Ela se transformou a sala de aula e transformou o aluno. Okay. Porque o professor que conseguir ficar no segundo plano, embora absolutamente útil naquele cenário, ele não deixou de ter papel no cenário. É como aqui na televisão. Tem pessoas que não estão sendo vistas e são absolutamente essenciais para que nós sejamos vistos. Senão nós não estaríamos aqui, sentados aqui. Então eu acho que é um pouco nessa linha. E o professor, ele vai ter um papel muito mais importante do que ele tem hoje. Porque para informar, tem coisa muito melhor do que o professor. Ok. Depois eu libero o seu e-mail, então. Eu quero aprender com esses professores. Mônica. Aliás, está uma grande lição aqui essa conversa com eles. Obrigada, professor. Mônica, a gente tem perguntas? Temos sim, das professoras Fátima Oliveira, Fátima Barbosa e Cleide Dantas, do Teleposto do NTE, CRED 10, Russas, no Ceará. Com a inovação tecnológica e a inserção da internet nas escolas, abre-se um espaço infinito de possibilidades de ações e interações. Mas o que fazer para abrir espaço ilimitado na utilização desse meio de informação e comunicação quando há pessoas que desconhecem esse instrumento e temem pela danificação dos computadores? Pessoal de Russas, né? Ceará, obrigada. Vocês estão participando bastante aqui da série. Voltamos, professora Marilda, à questão da resistência por parte de alguns. Eu acho que essa é a grande preocupação aí que circula pelas escolas aí no Brasil. Nós parece que estamos trabalhando efetivamente, e esse grupo que participa é altamente seletivo, porque eles estão pegando problemas que são paradigmas que a escola vem trazendo. Que o aluno estraga equipamento, que o aluno ele vai depredar, que ele vai levar placa, que ele vai mexer no Winchester. Olha, meu querido grupo do Ceará, eu tenho tido experiências, inclusive pessoais, e eu tenho muitos alunos que têm me ensinado. Parece que a máquina está para eles num momento histórico bem diferente do que está para mim, porque eu aprendi com o manual. Primeiro faz isso, segundo faz aquilo. O aluno não. Ele entra na máquina e ele se torna ambientado com a máquina. Não tenha receio por depredar o instrumento, o recurso, o próprio computador. O aluno lida muito melhor com ele do que nós. Nós temos muito medo de errar. Esse aluno que nasceu na sociedade do conhecimento, ele tem outro tipo de trânsito e não interessa onde é a escola. Isso eu aprendi com essa experiência que eu tenho vivido junto aos professores que utilizam tecnologia para trabalhar dentro da sala de aula,
que efetivamente o aluno tem um discernimento muito maior que o professor. Aí nós caímos nesse problema que o professor acabou de colocar, dizendo que nós podemos passar a ser um mediador, um articulador dos projetos. Claro que a inteligência e a qualificação do projeto estará na mão do professor. Ele é o maestro dessa orquestra para tocar harmonicamente. Mas, efetivamente, os alunos terão que ser participantes ativos nessa organização. Se não deixar ele mexer no equipamento, efetivamente, esses planos, esses projetos não terão sucesso. Não tenha receio, eles não vão estragar, eles estão aprendendo a cuidar do bem público e esse é um dos grandes passos que nós vamos ter que aprender na escola. A escola é do povo e por ele ela deve ser conservada. A participação agora é da Carmen, da Paraíba. Olá, Carmen. Olá, boa noite. Eu sou Carmen Cleide, do Núcleo de Tecnologia Educacional de Cajazeiras, na Paraíba. Eu gostaria de perguntar à professora Noara como proceder para ter acesso e fazer parte dessa citada lista de multiplicadores. Boa noite e obrigada. Obrigada, Carmen, pela sua participação. Professora Noara. Boa noite, Carmen. Olha, a lista, ela tem dois momentos. Ela tem a entrada do multiplicador e a entrada do facilitador. E a entrada nesta lista é feita através do seu NTE. Você pode solicitar o NTE, né, a sua inclusão na lista de discussão do Proinfo. Agora, se a Carmen não fizer parte de nenhum NTE, ela tem que conhecer o NTE mais próximo, ou ela ou a escola dela? Ela tem que buscar um contato, né, com o NTE. Com o NTE, com o Proinfo, em Brasília também, pela página do Proinfo. E acho que há interesse de que a participação se amplie cada vez mais. Certamente. Bom, no próximo bloco, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo as utilizações dos ambientes virtuais de aprendizagem. Neste último bloco, os nossos convidados fazem um pequeno resumo do programa. E eu quero começar pelo professor Simão. Quais são os seus destaques, professor, para os professores que estão nos assistindo? Bom, eu acho que eu tenho que agradecer a esses professores que estão nos assistindo por esse espaço de aprendizagem que eles me permitiram com o uso de tecnologias e com ambientes virtuais. As anotações que eu estou levando aqui, que vão me facilitar no meu trabalho na universidade daqui a pouco, são pontos extremamente importantes da reflexão que vocês fazem aí. Agora, eu acho que eu tinha que deixar basicamente uma mensagem. Há mais de 2000 anos atrás, havia na Grécia um grande professor, se tornou-se um filósofo famoso, e ele sempre dizia para os alunos dele o seguinte: a verdade tem 4 lados. Eu vou contar um lado para vocês e vocês vão ter que descobrir os outros 3 lados. Eu acho que nós aqui hoje, a professora Marilda, a professora Noara, nós estamos fazendo um pouco disso. Nós estamos dizendo para vocês um lado da verdade e vocês, né, terão a responsabilidade de descobrir os outros 3. E, na medida em que vocês permitirem que os alunos de vocês também façam isso, vocês vão estar contribuindo enormemente para a formação deles. E eu acho que essa, por exemplo, é a grande vantagem da internet na escola. A internet libertou o aluno de ouvir a verdade de um homem só. Porque no meu tempo, a verdade só tinha um lado, a que o meu professor dizia. As fontes de informação não eram como hoje. Então, hoje, nós temos mais do que interesse, vontade, nós temos que ter a responsabilidade de usar esses recursos para permitir que os nossos alunos descubram esses outros lados. Vamos discutir guerra do Paraguai com os meninos? Vamos. Mas vamos permitir que eles ouçam o outro lado. Vamos discutir o que está acontecendo agora, né? Para alguns, essa ameaça de uma 3ª guerra mundial. Será que os nossos alunos só vão aprender o que nós falamos? Ou eles vão ver algum jornal na internet de um país muçulmano e o que seja? Eu acho que esse é o grande desafio. Usem a internet e libertem seus alunos. Ok, professora Marilda.
O grande desafio hoje das escolas, e eu acredito muito nos professores, eu acho que já se faz tempo também de a gente ultrapassar também o estigma da escola, né? Que o professor não quer mudar, que o professor tem dificuldade de alterar. Não é isso que eu venho encontrando nessa caminhada que eu tenho feito na educação por todos esses anos. Eu encontro pessoas corajosas, pessoas com iniciativa, professores que têm uma grande missão, que é qualificar os seus alunos com uma formação de cidadão ético, uma formação de cidadão para viver a solidariedade e a paz tão necessária nesse momento histórico em todo o mundo, né? Nós não podemos ignorar que nós estamos atravessando um grande encontro das 3 eras, escrita, oral e digital. Por incrível que pareça, a escola esteve mantida muito fortemente enraizada na era escrita. Nós recuperamos a era oral, nós precisamos ensinar nossos alunos a argumentarem, defenderem suas ideias, se pronunciarem, se posicionarem, emitirem suas opiniões. E para isso nós precisamos criar possibilidades que eles também tenham acesso à rede digitalizada, à rede de informação, porque nós não estaríamos sendo responsáveis como educadores se nós tivéssemos essa chance e não criássemos a oportunidade para os nossos alunos. Pensar na possibilidade de utilizar o computador para reproduzir conhecimento, para responder perguntas de questionário, realmente é uma grande perda de tempo. Então nós vamos ter que procurar problematizações que busquem soluções criativas, inovadoras, que levem autonomia, iniciativa e buscar efetivamente atingir esse grande desafio que a Unesco nos propôs para a educação do século XXI, que é abranger as 4 aprendizagens: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e especialmente aprender a conviver. Obrigada, professora. Professora Noara. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os professores, uma mensagem, né, de uma professora. Eu estou dentro da escola, passo a maior parte do meu tempo dentro da escola, mais do que a convivência com a minha própria família e meus filhos, que vocês não tenham medo de ousar, não tenham medo de buscar a aprendizagem, de ouvir os alunos, de trocar a experiência, não tenham medo da internet. Dos novos equipamentos e das novas formas de aprendizagem que estão surgindo, pois a escola que está aí para nós, ela tem que realmente ser mudada, como meus colegas de mesa falaram. É preciso buscar essa mudança para que nós trabalhemos cada vez mais com alegria e satisfação. Ok, professora, muito obrigada. Bom, antes de encerrar, vou dar um recado rápido para os professores que estão nos assistindo e que querem conhecer mais o Proinfo e o trabalho das listas de discussões. Nos boletins, no final do texto lá do boletim, vem a página e algumas outras informações sobre o Proinfo. É só dar uma olhadinha lá, ok? O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Marilda Berens, professora da PUC do Paraná, do Simão Pedro Marinho, professor da PUC de Minas Gerais, e da Noara Rezende, coordenadora dos projetos de informática da Escola Municipal Hilda Rabelo Mata e também do Colégio Máximos, ambos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como formar professores à distância? Essa vai ser a discussão do nosso próximo programa. Não perca, a gente se vê amanhã aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau!